Irmãos, eu quero refletir com vocês um texto que fala muito ao meu coração, e eu creio que é de suma importância, principalmente para os dias que nós estamos vivendo hoje. Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu quero ler essa passagem na versão revista atualizada. O texto diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa semana eu estava compartilhando no grupo da igreja, e eu coloquei o texto de Salmos 86, e aquela passagem bate no meu coração, mais como uma exortação do que como qualquer outra coisa. E o texto diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, Redentor meu. Como é difícil, irmãos, diante de tantas situações que nós estamos vivendo, sair da nossa boca palavras agradáveis ao Senhor. E quando às vezes a gente omite de falar, mas o nosso coração medita e pensa em coisas que não agradam ao Senhor, não agradam a Deus. E eu vejo nessa passagem o apóstolo Paulo falando um ensinamento para nós, fazendo uma pergunta: o que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Repare os dias que nós estamos vivendo hoje. Nós passamos por um período terrível de pandemia, mais de 1 ano e meio sem saber o que está acontecendo de fato, de verdade, pessoas morrendo sem ninguém entender essa doença, como ela funciona, como pode ser tratada, cuidada, o que pode fazer, o que não pode. Depois passa a pandemia, aparece agora uma ameaça de guerra mundial. Isso atrapalha a economia do mundo inteiro. Se já não bastasse 2 anos sem trabalhar, agora tem uma guerra e eleva o preço e a inflação, e a gasolina agora quase batendo R$8, e você olha para a situação e o que a gente pode dizer? O que eu vou dizer à vista disso? E eu comecei a pensar como é difícil para nós, em dias tão difíceis, falar o que o apóstolo Paulo, o que o salmista Davi falou: palavras agradáveis a Deus. A realidade é que quando nós estamos à vista dessas coisas, nós falamos, é muito mais fácil encontrar murmuração, inquietação, incredulidade. Esse é o padrão. E o problema de falar essas coisas, o problema de viver murmurando, o problema de viver reclamando é que alguém já disse, né? Você é o que você come. Você é o que você come. Eu estava visitando hoje a casa do irmão Sérgio, da Ronise. Ela ia dar um testemunho hoje aqui, não pôde vir, mas domingo que vem ela vai estar e vai testemunhar para nós. O Sérgio está se preparando para o batismo, né, Sérgio? Foi tocado por Deus, foi encontrado pelo Senhor, transformado, e tem um testemunho poderoso para compartilhar conosco. E ele fala que umas vezes ele saía para caçar javali, né? E o perigo que é caçar javali, e às vezes comia ali mesmo. Eu perguntei para ele: mas não é perigoso comer essas carnes assim? Não, eu sou meio da cidade, piá de prédio. Ele falou: não é perigoso não, mas uma vez eu comi javali, explodiu 12 furúnculos no meu corpo. Porque você é o que você come. E a palavra de Deus ensina isso. Por exemplo, a palavra invocar. Vocar significa chamar. E in é uma preposição, significa para dentro. Então, invocar é chamar para dentro. O que a palavra de Deus nos ensina é que aquilo que a gente fala, a gente engole. O problema do que você fala não é apenas desagradar a Deus, é que você está digerindo o que você está falando. E você está se transformando à medida daquilo que você come. Por isso que Romanos fala: invocai o nome do Senhor e seja salvo. Porque você está clamando para dentro de si a presença de Deus. Todo aquele que invocar, chamar para dentro o nome do Senhor,
será salvo. Mas é aqueles que vivem invocando murmuração, aqueles que vivem invocando tristeza, desânimo, incredulidade, crítica demasiada, calúnia. O texto diz que ele ensina um princípio aqui, que aquilo que você contempla é aquilo que você fala. O que diremos, pois, à vista? À medida daquilo que eu vejo, à medida daquilo que eu contemplo, eu vou declarando. E à medida daquilo que eu declaro, eu vou sendo transformado. Mas como que nós vamos dizer coisas boas? Como eu disse para você, você olha para as circunstâncias e não tem nada de bom para ver. Você olha hoje para o mundo político, a total insegurança, até mesmo jurídica. A gente não sabe o que o STF pensa, porque cada ano ele muda de opinião. Você não sabe quem que vai governar, o que está acontecendo, o que vai ser, se esse ganhar ou o outro perder, ou se esse continuar, a gente não sabe. É uma loucura, uma polaridade, o Brasil está dividido. O que nós podemos dizer diante de tanto caos político? Talvez você pode me dizer, pastor, mas os dias que nós estamos vivendo são maus. Politicamente falando é difícil. Olha a sociedade como está se corrompendo. Você liga a televisão, a Netflix, e há uma agenda LGBTQI+, que faz você ter que engolir todo tipo de promiscuidade na tua goela com as crianças de 2, 3 anos de idade. Até eu morrer vai pegar todo o alfabeto. O que nós podemos dizer diante disso? Corrupção na política, na polícia, no Senado, promiscuidade sendo promovida à mercê de quem quiser um toque de TV, roubo, injustiça social, inflação, pessoas passando por dificuldade financeira. Como que nós podemos dizer algo bom disso, pastor? Aí eu pergunto para vocês, quem falou esse texto? Apóstolo Paulo. Para quem o apóstolo Paulo falou esse texto? Aos romanos. Roma. Quando o apóstolo Paulo falou esse texto? Entre 40 a 60 depois de Cristo. Será que a nossa circunstância, James, está pior que o do apóstolo Paulo? Será que o nosso caos político se compara ao que ele vivia? Porque o apóstolo Paulo não vivia numa democracia entre direita e esquerda. O apóstolo Paulo vivia debaixo do Império Romano. O presidente de onde o apóstolo Paulo vivia não era um presidente, era um imperador. Não era Lula ou Bolsonaro, chamava Nero. Já ouviu falar de Nero? A crise da inflação não é que eles subiram o preço da gasolina para 7,20 para andar de carro ou não. A crise é que a maioria da plebe não tinha o que comer. A igreja não reclamava de possíveis sanções e restrições de culto, porque para ser crente naquela época, você estava ciente que a qualquer momento, você e a sua família num domingo à tarde, não corria o risco de ligar a TV e ver promiscuidade na Globo ou na Netflix. Você como cristão corria o risco de ser o circo do dia, porque eles pegavam as famílias cristãs, colocavam num estádio chamado Coliseu, e a diversão da população não era assistir Corinthians ou São Paulo ou Flamengo. A diversão daquele povo era assistir famílias cristãs serem devoradas vivas por leões, ursos e gladiadores. E o que Paulo fala nesse ambiente, nessa circunstância? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, pastor, mas é que você não sabe como é difícil para mim, as pessoas que eu convivo, ninguém me apoia, ninguém acredita em mim.
caiu. Voltou. Depois vê se continua. Ninguém confia em mim. Eu não recebo o crédito que eu mereço. Eu não recebo o reconhecimento que eu mereço. As pessoas vivem me invejando. Vivem tentando derrubar o que eu estou fazendo. Não participam, não cumprem a palavra. Já viu como é difícil viver a vida assim, cercado de pessoas que vivem torcendo para você cair, que vivem torcendo para a tua desgraça, que não vê a hora de cair, não para te levantar, mas para apontar o dedo, como a gente estava conversando ali no fundo, com o Leandro e com o Sérgio, de em vez de ajudar a pessoa a levantar, terminar de afundá-la. É difícil viver assim. A sociedade tão egoísta, que só pensa em si mesmo, onde o senso de comunidade se perdeu. Mas será que era tão difícil assim? Será que era diferente para o apóstolo Paulo? Porque as suas cartas são imensos relatos de terem sido, por exemplo, abandonados por os companheiros de viagem, perseguido por falsos apóstolos, falsos profetas. Alguns ele teve até que entregar a Satanás. O apóstolo Paulo plantava uma igreja, saía de lá, voltava alguns anos depois e só tinha relato de desvio, heresia. Olha como era a vida do apóstolo Paulo, escrevendo essas cartas sem o apoio de ninguém, não numa casa sem ar-condicionado, numa fossa de esgoto, cercado de fezes até o pescoço. E toda a água da chuva não fazia as pessoas não virem na igreja. A água da chuva de Paulo fazia correr todo o esgoto para a sua cela, cercada de ratos e de fezes flutuando perto da sua boca, enquanto ele abre a boca para pregar para aqueles que estavam tentando anotar a sua mensagem. Será que é mais difícil? Diante dessas coisas, o apóstolo Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí talvez você me diz: pastor, mas o apóstolo Paulo era um cara excepcional. O apóstolo Paulo não era como eu sou muito falho. O senhor não sabe o meu passado, o senhor não sabe a minha história. Poxa, será que a tua história é pior do que a do apóstolo Paulo? Porque até onde nos consta, o apóstolo Paulo era tão religioso que, em nome da religião, teve Estevão morto aos seus pés, ou seja, ao seu comando. Ele tinha uma morte de um homem de Deus nas suas costas. E se você ler o capítulo anterior, capítulo 7, você vai perceber o apóstolo Paulo falando uma coisa que me é muito parecida comigo. Ele diz: o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu quero, às vezes eu não consigo fazer. Porque enquanto o meu espírito ama a lei de Deus, a minha carne milita. A minha carne milita contra o espírito diariamente. O apóstolo Paulo não era um supra-sumo. O apóstolo Paulo não era um semideus. Ele não era Jesus, ele era um homem. O apóstolo Paulo estava cercado de pessoas piores do que nós estamos hoje. O apóstolo Paulo estava em circunstâncias 1000 vezes mais contrárias ao que nós estamos vivendo hoje. E mesmo diante de todas essas coisas, ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí eu te pergunto, por que é tão difícil para nós falarmos a mesma coisa? Talvez o segredo esteja na palavrinha vista. Porque o apóstolo Paulo vem relatando algumas coisas no capítulo 8, e aí chega no ápice do 31 e ele fala: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que o apóstolo Paulo estava vendo? Steven Carson, um pastor americano, falou assim: quando eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Você desencoraja ver as coisas contrárias que nós estamos vivendo. Se eu olho para as pessoas que me cercam, eu desanimo. Se eu olho para dentro de mim, vejo a minha falha, como eu tento e não completo, não acabo o que eu começo, eu não consigo realizar o que eu planejo, eu me esforço e falho. Se eu olho para dentro de mim, sem hipocrisia, eu me deprimo, porque eu não tenho força para fazer o que eu devo fazer, eu não tenho talento, eu não tenho competência, eu não tenho crédito, eu não tenho moral. Olhar para o meu potencial é deprimente. É o DDD de Satanás. Se eu olho para o lado, eu desacredito. Se eu olho para as pessoas, eu desanimo. Se eu olho para mim, eu deprimo.
desencorajamento, depressão, desânimo. Mas se eu olho para Cristo, eu descanso. Porque se eu olho para Cristo, eu me encorajo, eu me reanimo no Senhor, eu recebo uma fé sobrenatural para declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria convidar vocês a olhar o que o apóstolo Paulo estava olhando. Ele diz no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas o apóstolo Paulo está olhando? Acompanha comigo na sua Bíblia, a partir do versículo 14. Ele vai dizer ali, e essa é a pergunta que eu quero fazer para você: o que diremos, pois, diante do fato de que todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus? E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer focar em alguma coisa nessa noite? Não foque na circunstância política, social, econômica, para dizer com fé: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que olhar para o fato que todo mundo que é guiado por Espírito de Deus é um filho de Deus. Sabe o poder de que isso significa? O que diremos, pois, diante do fato, no versículo 15, que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. É esse fato que você tem que focar os olhos nessa noite, para o fato que você não tem um espírito de medo, porque onde há a presença de Deus, o amor de Deus lança fora todo medo. O que eu recebi é o espírito de adoção e o direito de chamar o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, de Abba, Pai, Paizinho querido. Cristo veio renovar o relacionamento, e eu passei de ser apenas uma criatura e passei a me tornar filho de Deus. Diante disso que eu posso dizer, é isso que importa para mim. No versículo 16, o que diremos, pois, diante do fato que o Espírito Santo testifica com o nosso próprio espírito que eu sou filho de Deus? Porque eu sou filho de Deus, não porque alguma religião me disse, não porque um dia eu levantei a mão, não porque um dia eu fiz uma confissão de fé. Eu sei que eu sou filho de Deus, porque o próprio Espírito Santo de Deus fala para o meu espírito lá dentro: você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, e testifica isso a cada dia. Não importa o que os outros digam, pensam ou deixam de dizer ou de pensar, o próprio Deus diz para mim e diz para você: você é um filho de Deus. O que você vai dizer diante disso? Diante do fato do versículo 17, que se nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Caras, é isso que você deve focar o seu olho, porque se você é filho de Deus, você é herdeiro dele. Você co-herda com Cristo todas as coisas. Tudo que pertence ao Pai pertence a você. Lembra do que o pai disse na parábola do filho pródigo para o filho mais velho? Tudo que eu tenho é teu. Eu não estou nem aí para a política, eu não estou nem aí para a pandemia ou não. Eu não estou nem aí se pode subir essa gasolina para R$50, eu ando a pé. Eu não me preocupo, porque eu sou herdeiro de Deus. O que for para ser meu é meu, não importa. Porque o meu pai é dono de todo o ouro, toda a prata. E o meu pai sabe o que eu preciso. E se eu que sou um pai de 3 meninos, um pai mau, às vezes bruto demais, às vezes egoísta, e eu sei dar boas coisas para as minhas filhas, quanto mais o nosso Pai Celestial vos dará todas as coisas que vocês pedirem. E para Ele não há empecilho, não há impedimento para o Senhor. No final do 17, o que diremos, pois, diante do fato que, se por um acaso sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Se você não reparou, a vida é sofrimento atrás de sofrimento. Mas há uma promessa para aqueles que sofrem com Ele. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Essa é uma esperança. Se eu sofro com Ele, por Ele,
para Ele, com Ele eu também vou ser glorificado. O que eu posso dizer diante disso? Versículo 18, o que eu posso dizer diante do fato que eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada para nós, que não tem nada que eu possa sofrer que se compara, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Olha a comparação: leve tribulação, glória pesada; momentânea tribulação, glória eterna. Leve e momentânea tribulação, mas pastor, eu estou sofrendo há anos, não se compara com a eternidade de glória que está reservada para todos aqueles que com Ele sofrem. O que diremos, pois, diante do fato relatado no versículo 19, que há uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus? A criação está aguardando a manifestação minha e tua. O Lucas postou ontem um vídeo do avivamento das Ilhas Fiji. Eu lembro quando fui impactado por esse vídeo, no começo do meu ministério, e naquele vídeo fala de um lugar dominado pelo ocultismo, pela magia negra, e de repente os poucos cristãos que estavam ali se reúnem e unificam as igrejas, derrubam as placas e começam a adorar o Senhor junto, e há um avivamento naquele lugar, e há uma transformação espiritual, social e até ambiental. Os rios que estavam poluídos passam a ficar purificados, a chuva que não caía começa a cair, as plantações começam a dar frutos excelentes. Por quê? Porque Deus estava presente ali. A natureza geme com expectativa pela redenção, e aguarda a manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Versículo 20, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, em esperança de que a glória da criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que diremos, pois, diante do fato, no versículo 24, que nós fomos salvos? E se nós esperarmos o que não vemos com paciência, nós iremos receber do Senhor. Você foi salvo. Você foi salvo. O Sérgio estava contando o testemunho dele. Subiu numa laje. Esse calor infernal quem está nesse ano aqui, dentro de uma laje. Desceu, molhou a cabeça, apagou. Em coma. Foi para o hospital para morrer. E lá foi encontrado por Deus. Ele foi salvo. E saiu de lá transformado, liberto, encontrado. A avó dele trazia ele aqui 40 anos atrás. Tudo que ele fazia, ele ficava quebrando tudo aí, descendo, fazendo, tacando terror. Vovó chamando, ele não quis saber de nada. A avó e o vô morreu servindo a Deus até o último dia, não viu ele ser salvo. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Pode demorar 40 anos, Sérgio, mas Deus foi lá até você e te salvou, numa laje. O que eu vou dizer diante disso? Sabe o que eu posso dizer? O que a tua avó diria se soubesse o que aconteceu há um mês atrás. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não estou nem aí para a circunstância. Versículo 26. O que diremos, pois, diante do fato que o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza,
porque a gente mal sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ninguém ora por mim, pastor. Ninguém lembra de mim. Ninguém. O Espírito de Deus intercede por você. Eu sou fraco. Mas é quando nós somos fracos é que somos fortes, porque é na minha fraqueza que eu sou assistido por Deus. Está vendo como mudar a perspectiva do que você vê, muda a perspectiva do que você fala? O que diremos, pois, diante do fato de aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede por nós. O que diremos, pois, diante do fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas. As boas e as ruins. Pastor, você não sabe dele, você não sabe o que me aconteceu. Eu sei. Eu não sei o que te aconteceu, mas você sabe que eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Que diremos, pois, diante do fato de que nós fomos chamados segundo um propósito eterno de Deus? E todo mundo que foi chamado por esse propósito, no versículo 29 fala que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que eu posso dizer diante do fato que Deus, antes da fundação do mundo, apontou para mim e colocou como sendo um destino meu me transformar em imagem de Cristo? Através do quê? De bênçãos e maldições, através de lutas, derrotas e vitórias, através de acertos e erros. Eu tenho sido transformado, operado, através de apoio de amigos e abandono de amigos, através da amizade, através da inimizade, através do apoio, através da traição. De glória em glória eu vou sendo transformado ao propósito que eu fui chamado antes da fundação do mundo. E o que eu posso dizer diante do fato que a todos que Ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Se você não entende o que está falando aqui, ele está falando que todo mundo que foi chamado foi justificado, e todo mundo que foi justificado foi glorificado. Justificação está no passado. É quando Jesus paga o preço da minha dívida, do meu pecado. Glorificação está no futuro, quando eu ressuscitar no último dia com o corpo glorificado para viver a eternidade com Deus. Olha a promessa que eu tenho aqui. A promessa que todos que foram salvos permanecerão salvos e serão salvos. Todos que foram salvos estão sendo salvos e serão salvos. Nenhum irá se perder, porque Jesus falou que todo aquele que vier na minha mão, de maneira nenhuma lançarei fora. E mais, a todos os que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar da minha mão. Nada, nem ninguém pode tirar você da mão de Jesus. Nem as mais altas vitórias, nem as mais baixas derrotas podem impedir Deus de completar o propósito que Ele não planejou no dia que você ergueu a mão, tá? Ele planejou antes de fundar o mundo. E aí chega no 31. O que eu posso dizer à vista dessas coisas? Está vendo aqui? O que ele está vendo? Ele não está vendo a pandemia, ele não está vendo a TV, ele não está vendo a política, ele não está vendo a tua condição, aqueles que te cercam. Ele está vendo a promessa de Deus. E aqueles que olham para Deus pode dizer com fé: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, porque Ele podia ser contra. Na verdade, em algum momento Ele foi.
Nós nascemos em rebelião e pecado. E você, quando vive em pecado, você tem uma pessoa que é contra você. Não é seus vizinhos, os teus parentes, não, é Deus. Porque Deus é santo e não pode comungar com quem vive em rebelião contra Ele. Mas Deus também é amor, então sabe o que Ele fez, Germes? Ele pegou o seu próprio filho e matou, e ofereceu como sacrifício. Todas as religiões do mundo, presta atenção nisso, o evangelho não é religião. Qual é a tua religião? Eu não tenho, eu sou evangélico. Ah, tua religião é evangélica. Não, porque eu vou te ensinar uma coisa aqui que eu já ensinei. Presta atenção, toda religião da história da humanidade ensina uma coisa: você está devendo para Deus e você tem que fazer um sacrifício para agradar a Deus. Todas as religiões do mundo ensinam isso. Você tem que fazer alguma coisa. O budismo você tem que fazer uma meditação. Os muçulmanos têm que orar 7 vezes para Meca. Todo mundo tem que fazer alguma coisa para chegar até Deus. Naquele tempo eles pegavam um sacrifício, e aí, alguns deuses pediam até sacrifício de pessoas, de crianças. Se você assistiu a série Vikings, está na Netflix, você vai ver que de vez em quando eles tinham que pegar alguém da família e sacrificar para agradar Thor, Odin. O homem sacrifica para se tornar propício a Deus, para que Deus fique favorável. Nós vamos fazer uma viagem no mar, então temos aqui o Deus do mar, vamos oferecer um sacrifício para que o Deus do mar não fique contrário a gente. Nós vamos fazer uma viagem, então vamos fazer um sacrifício para que o Deus da caminhada não fique contra a gente. O povo vivia assim, e Deus era contra o povo por causa do seu pecado. Mas o evangelho não é religião, porque a religião é o homem tentando chegar até Deus. O evangelho é Deus vindo em direção ao homem. O evangelho é a única doutrina que ensina que o próprio Deus ofereceu sacrifício para tornar o homem favorável a Deus. E agora ele não é contra você, ele é por você. Ele podia ser pelo menos indiferente, já seria uma ajuda. Mas agora ele não é contra nem indiferente, ele é por você. As tuas lutas é luta dele, as suas dores são dores dele. Quando você chora, ele chora. Quando você se alegra, ele se alegra. Porque os sonhos que ele tem posto no seu coração, foi ele que operou, assim como ele vai operar ou realizar também. E meu amigo, se Deus é por nós, quem? Quem é contra nós? Quem que vai se levantar? Parece arrogância, parece... Mas não é. Eu vou ter medo de quem, Antônio? Quem ousa vir contra mim se eu estou com ele? Maior o que está em mim do que está no mundo. Quem pode levantar? E eu não foco em pessoas. Às vezes o que move as pessoas, o que? A carnalidade, as invejas, os egoísmos, as mentiras, ou os demônios, as potestades. Quem aguenta vir comigo quando eu estou com Deus? O texto continua dizendo: aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Você tem noção que Deus não poupou o próprio filho para te salvar? Você acha que ele pode poupar alguma coisa? Você reparou que hoje eu não estou pregando, eu estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia para você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que justifica? Quem vai me condenar, Lucas? Quem vai chegar diante do juiz e falar assim: ó, Mateus não presta? Aí o juiz, que é Deus, vai falar assim: mas fui eu que justifiquei o Mateus. Cala a boca. É nepotismo jurídico isso aqui. Porque o juiz é pai do réu, e o advogado de defesa também. É o advogado de defesa, é o filho mais velho do juiz que está pedindo em prol do filho mais novo, que é o réu. Quem que pode? Está marcado para ganhar. Quem me condenará? Se é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então eu tinha nenhum intercessor, agora eu tenho 2. Eu tenho o Espírito Santo e Jesus orando por mim.
Tá bom? Você quer mais o quê? Quer mais de Santo Antônio, Madre Teresa? Eu tenho Jesus e o Espírito Santo, eu não preciso de mais nada. Eu lembro de uma história de um pastor que foi enviado, isso é verdade. O pessoal estava viajando pela África, uma junta de missão, e viu uma ilha, e eles não tinham igreja lá. E perguntou para o cara, essa ilha aqui, eu não lembro se era Madagascar, alguma coisa assim. O cara falou assim, essa ilha é Madagascar, e eles falam francês. Esse pastor chegou em São Paulo e perguntou para o pessoal, quem que fala francês aqui? Nós precisamos plantar uma igreja naquela ilha. Aí o pastor falou, eu falo francês, então amanhã vai lá, compra uma passagem e vai plantar uma igreja lá. Deus vai estar com você. Como é que é o nome da ilha? O cara não lembrava. É uma ilha que fala francês, só deve ter uma ilha que fala francês, na África. Ele chegou na agência, foi lá, comprou, viu a ilha que falava francês, comprou a passagem, foi para a ilha, e passou 2 anos, e a igreja ficava orando pelo pastor, em nome de Jesus, abençoa o nosso ministério na ilha de Madagascar, abençoa o ministério na ilha de Madagascar. Passou 2 anos, o cara mandou mensagem, vem aqui, porque eu vou estar plantando, fazendo a inauguração de 5 igrejas, mais de 1.000 pessoas nessas 5 igrejas que estão na ilha aqui. Aí o pastor mandou a viagem para o líder, ele estava em outra ilha. 2 anos orando pela ilha errada, Reinaldo. O cara foi para a ilha errada, recebeu intercessão errado. Ele foi para Ilhas Maurício em vez de para Madagascar. E daí? Não deu certo porque era a ilha errada, o pessoal orou errado. A igreja inteira orou errado, mas Jesus e o Espírito Santo orou certo. Em 2 anos tinha mais de 1.000 pessoas salvas numa ilha que não tinha nem igreja antes. Então o que eu posso dizer diante dessas coisas? O que o versículo 35 fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação pode separar? Será que a angústia, a depressão, a pandemia? Será que a perseguição religiosa? Será que a fome, a nudez, o perigo, a violência, a espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas sabe de uma coisa que eu posso dizer em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem os problemas que virão no porvir, nem os poderes políticos, econômicos, financeiros, nem a altura, nem a alegria, nem o reconhecimento, nem o regozijo, nem a profundidade, nem a depressão, nem o abandono, nem qualquer outra criatura no céu ou na terra pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não olha para o lado, cara. Não olha para dentro. Olha para Ele. E à medida que você o contempla, você é transformado. Era assim que Deus tratava com os profetas. Ele chega com Ezequiel e fala: o que você está vendo? Eu vejo um vale de ossos secos. Aí ele pergunta de novo: e agora, o que você está vendo? Eu estou vendo um exército. Nessa noite eu fui enviado para Deus só para fazer uma pergunta para você: o que você está vendo? Porque à medida do que você vê, você fala. À medida daquilo que você fala, você se transforma. Se você está olhando para o lado, olhando para você mesmo, olhando para a circunstância, eu quero convidar você a olhar para Jesus. Vamos ficar em pé. O profeta Isaías passou 5 capítulos só apontando o dedo para todo mundo. Ele ficava: ai de vocês, Israel, ai de vocês, Jacó, ai de vocês. E ele olhava e aquilo foi criando uma dor, uma angústia, e conforme ele vai vendo a injustiça, conforme ele vai vendo as coisas erradas. É impressionante, irmão, porque se você foca
Se você foca como as pessoas te abandonam, o que você vira? Se você foca na ingratidão, o que você se transforma? Numa pessoa amarga. Se você foca na injustiça, você desiste, você desanima, não vale a pena. Não vale a pena fazer o que é certo. O que você se transforma? No injusto também. Se você só vê as coisas erradas, tudo aquilo que você foca cresce. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente é transformado à sua imagem. Até que um dia no capítulo 6 ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, era o tio dele, era quem protegia ele no reino, no ano que era para ter dado tudo errado, ele parou de olhar para o rei Uzias, ele parou de olhar para Israel, e ele fala assim: os meus olhos viram o rei. No ano que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o rei, assentado no alto e sublime trono, rodeado de anjos que declaravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele começou a perceber: ai de mim, que eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Mas quando ele parou de olhar para ele, Milton, e parou de olhar para o povo que ele habitava, e começou a olhar para o rei, ele ouviu uma voz: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui como filhos amados teus, falhos, limitados, cheios de dúvidas, cheios de medos. A gente não sabe o que está acontecendo na política externa mundial. A gente não sabe se vai ter uma terceira guerra mundial ou não. Não sabe se essa pandemia vai acabar ou não, se vai aparecer outra pior. A gente não sabe o destino da economia desse país. Deus, aqui estamos nós, às vezes, cercados de pessoas que não nos valorizam, ou não nos reconhecem, ou não vê o nosso valor, ou não nos ajudam. Pessoas que prometem e não cumprem. E às vezes isso desanima, gente. Às vezes há pessoas aqui que não recebem nem o apoio da família, Deus. Que os próprios pais ou irmãos não acreditam neles, não acreditam na mudança deles, não acreditam que eles podem conquistar. Vivem desacreditando, vivem desconfiando, vivem jogando para baixo, menosprezando. O Pai, nós sabemos também que nem adianta querer julgar muitos outros, porque eu mesmo não tenho tantas falhas, tantas limitações. Eu tento acertar direto, mas quando eu vejo já estou errando. Eu tento corrigir um lado e quando eu vejo eu errei do outro. O cobertor é curto, eu cubro um lado, descobre o outro. Eu tento acertar aqui, eu erro ali. Eu tento acertar ali, eu erro lá. Eu me comprometo e não cumpro, eu não cumpro o que eu me comprometo. Eu começo e não termino. Eu não tenho potencial, eu não tenho condições, eu não tenho talento, eu não tenho carisma para fazer aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu deveria fazer. Eu olho para trás e vejo um monte de decisão errada que eu tomei, um monte de oportunidade que eu joguei fora. E eu não tenho forças para sair. E talvez muitos aqui estejam se vendo assim, ó Pai. E é por isso que não para de sair da nossa boca murmuração, insegurança, incerteza, medo, angústia. Mas nessa noite, ó Pai, se o Senhor abrir os nossos olhos, se o Senhor tirar as escamas dos meus olhos para ver como o apóstolo Paulo via, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, falho como nós, mas ele via as suas promessas a Deus. Eu peço nessa noite, como Eliseu pediu, para que os olhos do seu servo fossem abertos. E naquele dia, ao abrir os olhos, ele viu miríades de anjos, um exército incontável de anjos que o cercava, e declarou: maior aos que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra. Que pode ter 1/3 dos anjos caídos, demônios dominando esse mundo que jaz no maligno, mas 2/3 estão te servindo o reino de Deus, para completar o reino, o propósito é o dobro. Abra os nossos olhos, abra o meu olho, Pai. Eu não quero mais ver as coisas como eu vejo.
Eu não quero mais focalizar naquilo que eu tenho focado. Eu quero olhar para a tua palavra e me absorver da tua palavra. Eu quero invocar as tuas promessas. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Renova, Pai. Renova a nossa visão. Abra os nossos olhos. Cura a nossa alma. Liberta o nosso espírito. E põe nos nossos lábios uma nova canção. Um hino de louvor ao Deus da nossa vida. Porque muitos verão. E a partir daí confiarão no nome do Senhor nosso Deus. Deus, eu clamo porque, assim como Lázaro, se o Senhor não nos tirar dessa cegueira, dessa tumba, eu não tenho condições, eu só posso clamar. Se há uma pergunta do Senhor para mim nessa noite: o que queres que eu te faça? Eu peço como cego Bartimeu, eu quero ver. Eu quero ver a tua palavra, Deus. Eu quero ver o teu cuidado em cada detalhe da minha vida. E conforme eu vou vendo, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração se tornarão agradáveis a ti. Deus meu, rocha minha, redentor meu. Eu quero te louvar. Eu quero que o Senhor cresça, não que a ponto que os meus problemas e as minhas insignificâncias diminuam, à medida da estatura, em comparação com a estatura da tua glória, Pai. Toca na vida de cada família aqui. Toca no olho, na visão espiritual de cada pessoa que está aqui, ó Pai, que saiu nessa tempestade para vir te cultuar. Que eles enxergam que passaram nesses últimos anos e nessa semana caminhos inescrutáveis que nós não conseguimos nem conceber, mas ainda assim guiados por um Deus soberano, dentro de um plano infalível que cooperará no fim para o nosso bem, ó Pai. Faz-nos enxergar a cada dia a ação do Teu Espírito na nossa vida. Eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor liberte aqueles que estão cativos no desânimo. Eu peço em nome de Jesus, liberte, ó Pai, aqueles que estão presos no passado, que viraram uma estátua de sal, que não conseguem mais contemplar a Tua glória, aqueles que estão cegos, aprisionados no medo. Vem com o Teu amor sobre essas vidas, ó Pai, e liberta-os do medo. E coloca um espírito de paz, de adoção, de tranquilidade, de gratidão e de louvor ao Teu nome. Liberta os que estão aprisionados, ó Pai, no modo de ver, de enxergar a vida, no modo desgastante de ver as pessoas, de enxergar as circunstâncias, de ver a si mesmo, que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê. Que eu possa ver aqueles que me cercam como o Senhor vê. Que eu possa ver as circunstâncias da vida pela Tua perspectiva, ó Deus. E assim, quando nós vemos dessa forma, como os anjos que os cercam e contemplam a Sua glória todo dia, não haja outra palavra em nossa boca a não ser santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta da Sua glória. E os meus olhos viram o Rei do universo, que governa todas as coisas segundo o seu propósito infalível e para o bem dos seus filhos amados, que Ele tanto ama. Revele-se a nós, Pai, nessa semana. Revele o seu coração, os seus planos e os seus propósitos. Revele aos espíritos que estão angustiados que eles são filhos de Deus e estão sendo cuidados por um Pai amoroso. Essa é a minha oração. Eu clamo, eu rogo, eu sei que na falha, na fraqueza da minha oração, o Espírito Santo me assiste nessa noite e intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. E eu sei que essa oração é da Tua vontade, e toda oração que é da Tua vontade o Senhor já responde. Por isso eu já te agradeço pela fé. Que ao abrirmos os nossos olhos também sejam abertos os nossos olhos espirituais.
que a partir dessa noite o Senhor nos dê uma nova visão, um novo contemplar, e ao contemplarmos a sua glória, sejamos transformados à tua imagem, de glória em glória. Eu oro e te agradeço. Abra os nossos olhos. Eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa sentar ainda não, já estamos encerrando. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Quinta-feira nós vamos ter uma célula muito especial. Toda quinta-feira nós estamos aqui se reunindo, celebrar o nome do Senhor. É 19h30, você é convidado. Se estiver aqui na cidade, não perca essa oportunidade. É uma bênção, tem sido uma bênção. A gente tem ouvido e recebendo compartilhamento das pessoas. Domingo que vem nós estaremos aqui. Eu espero que, se Deus quiser, a Ronise vai estar aqui também com o Sérgio. Eles vão dar um testemunho. Eu creio que Deus vai impactar muito a tua vida. Eu creio também que você vai ter noção do que Deus está fazendo através de vocês. E se você quiser contribuir com esse ministério, a gente não parte para o apelo do desespero, da obrigação. Eu parto pelo princípio da fé e da gratidão. Se você tem fé que Deus cumpre a sua palavra, se você é grato ao que Deus fez na tua vida, se você acredita e concorda com o que nós estamos fazendo aqui, eu desafio vocês a contribuir com uma primeira parte daquilo que Deus tem compartilhado com vocês. Você pode contribuir com dinheiro, na maquininha do cartão ali com o Tiago, no Pix. Faça como quiser. Cada um contribua conforme propôs Deus no seu coração. Não por necessidade, por constrangimento. Imagina Deus precisar. Deus não precisa. Porque Deus ama quem dá com alegria. E quem dá com alegria entendeu que recebeu pela graça. Quem dá por obrigação não entendeu nada. Então melhor não dar. Pede para entender o que Deus fez para você primeiro, depois você contribui. Mas se você já entendeu, contribua com alegria, que o Senhor está indo na frente e vai nos dar a vitória. Amém? Eu quero só mais uma vez orar, abençoar a tua vida, você que saiu da tua casa. Eu agradeço você por ter se esforçado para comungar com a gente aqui. A palavra de Deus fala que nós não devemos fazer como muitos que abandonam a comunhão, mas devemos perseverar, porque é nesse ambiente que nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. E eu peço que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que essa chuva refrescante represente o frescor de Deus na tua alma nessa semana. E que, como a multidão de gotas que estão caindo do céu, seja a multidão de bênçãos sobre a sua vida durante essa semana. Que você receba o amor de Deus como essa chuva, a graça de Cristo Jesus e a abundância da comunhão com o Espírito Santo dele para a tua casa, a tua vida